Reinaldo, e como a gente viu, a condenação teve várias partes. Uma delas é de que Eduardo Bolsonaro está inelegível. E aí se criou uma polêmica. O prazo de 8 anos, ele começa a contar a partir da condenação e vai se esgotar, então, em 2034, ou ele só vai valer a partir do fim do cumprimento da pena, o que faria com que o Eduardo Bolsonaro ficasse fora de qualquer disputa eleitoral até 2038. Eu acho que hoje é 2038. Vou explicar por quê. Bom, primeira coisa, andei lendo por aí, e ainda a pena da inelegibilidade, que é outra coisa, que coisa encantadora, né? A ignorância deve ser doce. Não, a inelegibilidade é uma consequência da Constituição, inciso 3 do artigo 15, que, aliás, é um artigo curioso, porque é um artigo de garantias. Diz assim, ninguém vai perder direitos políticos para ter cassado seus direitos políticos, exceto, né, no caso de condenação criminal. E aí, na condenação, pelo tempo, o inciso 3 diz, pelo tempo que durar a condenação. Isso que está na Constituição. Né? Que depois vai parar também na lei eleitoral. E aí foi alterada pela lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa prevê o quê? A pessoa se torna inelegível por 8 anos a partir do fim da condenação. É o que está na lei da ficha limpa. Ele foi condenado a 4 anos, a condenação dele termina em 2030. Segundo a lei da ficha limpa, mais 8 anos a partir do fim da condenação, portanto, 2038. Aí o Congresso votou uma lei mudando a lei da ficha limpa, dizendo o período de inelegibilidade começa a contar a partir do julgamento do colegiado. Só que há uma DIN, ou uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade, que foi a rede de sustentabilidade, na rede de sustentabilidade, no Supremo, dizendo que essa mudança é inconstitucional, que ela torna sem efeito aquilo que se decidiu ser já constitucional, etc. E já tem 2 votos contrários à alteração, do Luiz Fux e da Carmen Lúcia. E o Gilmar pediu vista. Então, o Supremo vai decidir ainda sobre a constitucionalidade dessa alteração. Isso está sub júdice, e sub júdice está valendo o que está em curso. Está valendo o que está em curso. E, portanto, o que está em curso é inelegibilidade até 2038. E ponto. E ele... Eu duvido que ele queira voltar para o Brasil de qualquer modo. Acho que não quer. E nem acho que vai voltar. Tá? Eles estão lá vivendo uma vida boa agora, e eu não sei, ele anda com umas negociações, virou literalmente um homem das Arábias, né? Volta e meia está lá pelo Oriente Médio e não sei o quê, né? E visita Disney e apara a grama aos sábados, né? Então, ele já é um americano, ele já usa falsos cognatos, a gente vê assim, de vez em quando ele troca as palavras, ele usa palavras meio fora do contexto, né? Ele usa, já viu, teve um discurso dele que ele usou pretender no lugar de fingir, né? Pretend, né? Ele já está assim, ele já está muito americano, né? Já está muito americano. Daqui a pouco ele só vai voltar com banana na cabeça, anda dizendo que eu voltei americanizada, que eu já não sou do pandeiro, né? Daqui a pouco assim. Espero só que ele resista à tentação de colocar um vestido bem baixinho e rebolar o ventre, mas acho que a tanto ele não chegaria
e não incidiria em tal horror, né? Então, acho que é isso. O Reinaldo, meu único inglês, quando eu quero aparentar aí que conheço a língua, é quando eu canto o Juca Chaves, que é falando Hey Didi, take me back to Piauí. Aí eu sempre falo isso quando eu tô precisando voltar para casa. Aí eu lembro bem da língua inglesa. Olha, como você falou mais cedo, Reinaldo, o PL vai insistir na escolha do Eduardo Bolsonaro como suplente do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, na disputa pelo Senado, mesmo depois da condenação do ex-deputado. Segundo a Folha de São Paulo, o pré-lançamento da candidatura do André Prado está mantida para esse sábado, lá em Guarulhos. O presidente da Alesp afirmou que o Eduardo deve participar virtualmente desse evento. E ao falar do tema, o Prado criticou a decisão da primeira turma do STF contra o filho do Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: amanhã, no caso hoje, vamos conversar para definir quais medidas devem ser tomadas e caberá a ele, o Eduardo, a decisão de ficar como suplente ou indicar um nome, mas vamos recorrer desta decisão injusta. E ao apontar essa alegada injustiça contra o Eduardo, o Prado citou a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar, mais uma vez. Com a condenação, o Eduardo se torna ficha suja e, como a gente disse aí, vai ficar impedido de disputar as eleições por até 8 anos. O único recurso que cabe ao TSE é fazer agora embargo de declaração e tal, que não vai mudar nada. Entende? Não muda coisa nenhuma, vai continuar inelegível. Ah, vamos recorrer ao STF. Quer recorrer ao STF? O STF também não vai mudar essa decisão. Eles podem. Agora, eu só quero dizer o seguinte: artigo 91 do Código Eleitoral. A chapa para o Senado ela é indivisível. O que isso quer dizer? Se você coloca um suplente que é inelegível, você anula a chapa toda, se você mantiver. Ah, mas ele pode concorrer enquanto tem um recurso correndo? Pode. Se perder o recurso, anula a chapa. E eles têm até 20 dias antes da eleição para trocar o nome. Eu duvido que o PL vá correr esse risco. Eu duvido que o Valdemar vá correr esse risco. Seria uma burrice. Então, eles falam, olha, tá aqui, Eduardo, vamos usar, olha a perseguição e não sei o quê, e tal, e papapá. Né? E esse Prado que não está muito bem nas pesquisas, então precisa desse voto bolsonarista, e vão ficar com o Eduardo, acho que pode até ficar até o limite da troca, né? Que é há 20 dias da eleição. Aí troca, porque é suplente. Né? Suplente. Eu considero a suplência, da maneira como existe no Brasil, uma barbaridade. Né? Porque você já reparou que suplente com alguma frequência é o caixa do titular no Senado? Já reparou isso, Rafael? Com alguma frequência o suplente é o caixa. Ou é alguém da família. Né? Que aí o cara é meio candidato, caso o presidente ganhe, candidato a ser ministro, a ser não sei o quê, e entra o suplente. E muitas vezes você não sabe, nunca viu, não sabe quem é. Parece o caviar da música do Zeca Pagodinho, do Zé Cabaleiro. Né? Caviar, nunca vi. É na música dos dois? Não. Acho que é também. Então, assim, nunca ninguém viu. Agora, se quiserem manter, mantenham. Né? Ainda tem recurso, não julgou o recurso. Agora, perdeu, meu filho. Aí a chapa toda está anulada. Aí, eventualmente, um titular eleito também perde o mandato. Vai ser bacana? Eu acho que não. Então, não acho que Valdemar, né, vá fazer essa besteira. Nós nunca tivemos... Veja só, a gente teve a República Velha no Brasil. A República Velha era uma república, tinha a tal da, durante um tempo, a política do café com leite,
Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, e de algum modo de algum modo não, as oligarquias familiares estavam muito presentes já. Depois nós tivemos o fim da política do café com leite, a Revolução de 30, e a Revolução de 30 trouxe à luz os coronéis, novas famílias foram introduzidas no processo político, mas, insisto, eram famílias no plural, né? E muito ruim, né? A tradição do familismo na política brasileira, que existia na República Velha, mas muito subordinada à questão da política do café com leite, de dois estados se alternando, e depois aí outros estados entram em cena, mas também com uma força muito grande nos chamados coronéis, que decorre justamente de como se deu a Revolução de 30. Agora, a história de uma família monopolizando um campo ideológico, isso a gente nunca teve no Brasil. Isso é de um atraso formidável. Né? Isso é de um atraso formidável. Porque você veja que... e é até parte um pouco do que alguns querem que seja uma crise de representação e não sei o quê. É parte dessa crise. Porque essa família que se apoderou... Agora, se apoderou porque deixaram que se apoderasse também do campo conservador, né? Na verdade, não tem exatamente um projeto de poder nem para aquilo, nem para os setores da sociedade que eles representam. Porque se fosse um projeto de poder para os setores da sociedade que o bolsonarismo representa, convenha, Rafael, o candidato à presidência seria o Tarcísio. Sim, o Tarcísio era a alternativa racional da burguesia reacionária, do capital reacionário, com uma leitura do Brasil em defesa dos seus interesses estruturais, etc. É o Tarcísio. Os bolsonaros têm valores igualmente conservadores, igualmente reacionários, mas eles têm os próprios interesses familiares, que conseguiram se sobrepor até a esses interesses que eu diria de classe. Diria não, são interesses de classe. Em muitos aspectos, portanto, o bolsonarismo não deixa de ser também uma bênção para o campo progressista, ou para o campo progressista que é hegemonizado pelo Lula, pelo lulismo. Porque é mais fácil enfrentar uma coisa dessa natureza. Ao mesmo tempo que é difícil, porque eles têm um eleitorado grande, também é mais fácil porque eles são muito mais identificáveis, né? E seus interesses são muito mais dirigidos para a própria família.